Olá, boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 27 de junho. Começamos essa edição com uma informação internacional que acende um alerta mundial. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a Covid não foi eliminada e que ainda provoca 1.000 mortes por semana na Europa. Não se pode baixar a guarda em relação à Covid-19, que ainda provoca muitas mortes por semana na Europa. A Covid-19 não desapareceu. Quase 1.000 novas mortes continuam ocorrendo na região todas as semanas, e isso é subestimado devido a uma queda nos países que relatam regularmente mortes por Covid-19 à OMS. Em 5 de maio, a OMS declarou que a pandemia de Covid-19 deixou de ser uma emergência sanitária mundial, mas está longe de ser superada. O diretor da organização pediu às autoridades que garantam a vacinação de pelo menos 70% da população vulnerável e lembrou que se trata de uma doença complexa da qual sabemos muito pouco. A estimativa é que 1 em cada 30 europeus tenha sofrido Covid de longa duração nos últimos 3 anos. E aproveitando esse assunto, no Brasil, o mais recente boletim Infogripe da Fiocruz apontou um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza A, em especial o H1N1. Em março eram 9%, abril 22% e em maio subiu para 33%. Por outro lado, de forma geral, os casos de SRAG apresentam tendência de queda no longo prazo, que contempla o período das últimas 6 semanas, e curto prazo, que é das últimas 3 semanas. As crianças são as mais afetadas, principalmente nos estados do Nordeste, onde já foi declarado estado de emergência em vários sistemas de saúde ou estão lotados, sem vaga nas UTIs pediátricas. Mais de 50 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira passada. Quem ainda não se vacinou precisa verificar o calendário da cidade e a disponibilidade do imunizante. Ainda sobre saúde, a informação agora é para quem tem animal de estimação. Os donos de pets devem redobrar a atenção contra a febre maculosa. A picada do carrapato não causa problemas exclusivamente em animais silvestres. Quem protege o animal também está se protegendo de uma eventual contaminação. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por este carrapato da espécie estrela. Os aracnídeos transmissores da doença são portadores de uma bactéria que causa os sintomas. A pessoa contaminada pode inicialmente se sentir como se tivesse uma virose. Febre, dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas que aparecem. Você contar o histórico, o lugar que você frequentou, às vezes a gente percebe um carrapato no corpo, às vezes não, mas só de você contar, só de saber o histórico dos lugares que você frequentou, já vai despertar essa curiosidade para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, além dos equinos, bovinos, capivaras, os cães também podem hospedar este tipo de carrapato. Por isso, é extremamente importante manter a limpeza dos quintais e a medicação dos animais em dia. Os riscos são esses animais contraírem esses carrapatos infectados nesses parques, trazerem para casa e contaminar os outros animais domésticos. E aí isso chega muito mais próximo da gente e uma contaminação bem maior. A prevenção para nós humanos é evitar esses locais. Evitar locais como chácaras, sítios, fazendas e ter contato com os animais. E a prevenção para os pets são os carrapaticidas, os comprimidos que a gente faz frequentemente, os olhinhos Puron que a gente passa no dorso, são os medicamentos que a gente evita com que os pets peguem os carrapatos. O alerta fica para que, diante dos primeiros sintomas, uma unidade de saúde seja procurado para que o tratamento tenha logo início. Geralmente, o uso de antibióticos é recomendado pelo especialista. O sucesso de um tratamento é o rápido diagnóstico, porque quanto mais cedo você é diagnosticado, você consegue tratar e ter um sucesso no tratamento. Agora, quanto mais tempo passa, quanto mais a gente demora para descobrir qual que é a doença, aí fica bem difícil de salvar. E agora vamos falar de meio ambiente. A cada 5 segundos, uma área de floresta no planeta é destruída. E quase metade do desmatamento ocorreu aqui no Brasil. Os dados alarmantes são de um estudo do Instituto de Recursos Mundiais, publicado hoje. A área total queimada ou desmatada, mais de 41 mil quilômetros quadrados,
equivale ao tamanho da Suíça ou da Holanda. O estudo explica que são árvores nativas e maduras e que o número representa um aumento de 10% na comparação com o ano anterior. Elaborado com base em imagens de satélites, o relatório destaca a situação na bacia amazônica. As perdas no Brasil representaram 43% do total e na Bolívia 9%. A República Democrática do Congo foi responsável por 13% das perdas. No caso do Brasil, o desmatamento aumentou 15% em 2022, na comparação com o ano anterior. Cientistas alertam que se a bacia amazônica virar savana, ou seja, uma superfície sem árvores, as consequências para o planeta são desconhecidas. A Amazônia retém em suas florestas quase 90 mil toneladas de CO2, o que representa o dobro das emissões anuais do planeta. A produção de cacau, a extração de ouro e os incêndios foram as principais causas das queimadas ou desmatamento. E lá na Espanha é verão. E apesar do país europeu estar acostumado com temperaturas mais altas nessa época do ano, os termômetros têm apontado ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo, passando dos 40 graus. A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas, e a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. E olha só, os vereadores aprovaram por 44 votos a 11 a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. O texto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Ricardo Nunes e algumas mudanças já estão previstas na capital paulista. O principal objetivo do projeto é tornar a cidade mais densa nas proximidades dos eixos de transporte. Para isso, o texto do relator da proposta, o vereador Rodrigo Goulart, libera a construção de grandes prédios em um raio de 700 metros de linhas de metrô e 400 metros de terminais de ônibus. Mas o texto diz que proprietários de apartamentos nas áreas do eixo terão direito a uma vaga de garagem somente se o imóvel tiver mais de 60 metros quadrados. Para apartamentos a partir de 30 metros quadrados, a concessão desse benefício será facultativa. O projeto também autoriza prédios com área útil 3 vezes maior que a área do terreno, e não mais o dobro, como é atualmente. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o município realizou um processo participativo amplo, democrático e transparente para discutir os ajustes do plano diretor, com 91 atividades participativas. Ainda assim, entidades da sociedade civil e urbanistas criticam o projeto e desaprovam o texto. Quem explica por quê é o engenheiro civil com quem eu conversei. Acompanhe. O plano diretor, eu vejo muito mais pelo lado positivo. Eu tenho certeza que ele vem para agregar. Agora, sempre tem pontos polêmicos, né? Pontos críticos, né? A questão da verticalização sempre tem que se prever antes os instrumentos de escoar a população, né? O transporte público, a gente trazer as pessoas mais para dentro dos eixos urbanos, isso facilita as pessoas usar o transporte público e evitar o transporte de carro, né? Conforme você vai aumentando os raios do plano diretor e a possibilidade de construir mais nesses raios, você vai deslocando do eixo público, do eixo de transporte público e, de certa forma, isso vai gerando um prejuízo, né? Mas assim, isso é como se fosse reformar um apartamento, né? Ou uma casa. Não tem jeito, sempre tem um pouquinho de transtorno, né? Hoje a gente tem vários pontos críticos, né? Para trazer esses imóveis, esses prédios mais altos para dentro desses eixos de 600 metros, né? Eu sei que encosta em pontos críticos, mas, de certa forma, ainda assim, sempre vem pelo lado positivo, porque aprimora o que já era para ter sido aprimorado e por todas as classes. É isso aí. Caso sejam sancionadas, as mudanças valerão até 2029.
E chegou a hora do Minuto da Economia de hoje. A tão esperada ata do Copom saiu hoje para explicar se devemos esperar uma redução da taxa básica de juros da economia na próxima reunião, marcada para agosto. Pelo que está escrito, dá para dizer que sim e também que não. O tom dos diretores do Banco Central foi mais ameno do que na semana passada, quando a Selic continuou em 13,75% ao ano. Mas ficou um alerta: vai ser possível baixar os juros desde que os preços continuem caindo. Pelo menos é o que está acontecendo. Hoje o IBGE divulgou a prévia do indicador oficial da inflação. O IPCA 15 de maio ficou em 0,04%, o que significa 3 meses seguidos de preços mais baixos. Mas a ata ficou no meio a meio. Dá para resumir o documento com um ditado popular: eles estão com um olho no peixe e outro no gato. Enquanto o dono da peixaria limpou o pescado, enquanto ele prepara o outro, vai ficar atento para que o gato não saia correndo e coma o peixe e coloque tudo a perder. E eu fico por aqui. Mais tarde eu volto às 10 da noite, ao vivo, ao lado de Alexandre Giaqueto, no Jornal das 22. Mas antes, tem Maria Alice Dias e Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Esperamos você. Obrigada pela companhia. Tchau.